para vocês, é muito bom a gente contar para as crianças historinhas visuais, né? Onde que a gente não faz a leitura, só conta a história. Mas é bom a gente motivar a leitura também, contar, ler a história. Então hoje nós vamos fazer a leitura da história da Minhoquinha Vermelhinha. Então a gente pode mandar confeccionar a Minhoquinha, porque é a personagem principal da nossa história de hoje. E fazer também cartazes feito pela própria criança, né? As crianças e os pais também poderão ajudar a fazer os cartazes, né? Sobre a história que nós do dia. Então nós vamos ver a leitura da historinha. Já estava completando um ano que não chovia. A cada dia que passava, a terra ficava cada vez mais seca e a Minhoquinha precisava cavar cada vez mais fundo. Olha, aqui está a Minhoquinha, né? E ela tinha uma sacolinha que ela sempre levava com ela. Até que um dia a Minhoquinha se perdeu. Ela procurou por todo lado, mas não achou ninguém que pudesse ensiná-la o caminho de volta. O que encontrou foi um monte de pedras, muito bonitas e brilhantes. Resolveu levar algumas na sua sacolinha. Aqui está a Minhoquinha, ó, com a sacolinha. E ela foi andando, aí ela encontrou essas pedras, né? Depois de muitos dias, a Minhoquinha encontrou um tatu-gagá, que lhe ensinou o caminho de volta. Então, ela entrou num lençol d'água e nadou, até que encontrou um poço e colocou a cabecinha para fora. Aqui está a Minhoquinha, né? E ela está dentro do poço. Não demorou muito, um balde desceu para pegar água. O balde foi lá no fundo, né, para pegar água. E a Minhoquinha, mais que depressa, entrou dentro dele. O balde foi subindo bem devagar. Quando a minhoca olhou para a parede do poço, arrepiou da cauda até a cabeça. Parecia filme de terror. Havia sapo, formiga, coruja, aranha, até cobra. Então ela olhou, ela viu bastante bichinhos, né, perto dela, então ela ficou com medo. De repente o balde parou de subir e uma mulher de cabelos longos o pegou e levou para dentro de casa. A Minhoquinha ficou olhando para ver se dava para escapar, quando um homem de cara esquisita chegou perto do balde e falou ao homem, né, que pegou o balde com água, e ele falou: olha aqui, mulher, venha ver o que encontrei na água. A Minhoquinha se enrolou no cantinho e pensou: dessa eu não escapo. Ela pensou que ele estava falando dela, né? Mas vamos ver o que aconteceu. E a mulher falou: nossa, eu nunca vi nada tão bonito, tão lindo em toda a minha vida. Eu posso pegar? A Minhoquinha respondeu que sim, toda exibida. Olha a Minhoquinha, aqui está a mulher, a Minhoquinha, né, que está dentro do balde. Então a mulher se abaixou e pegou as pedras de diamante. E a Minhoquinha ficou olhando sem graça. A mulher pegou a sacolinha da Minhoquinha que estava com pedrinhas, né? Então, por causa dos diamantes, a Minhoquinha não morreu e viveu até hoje, feliz para sempre. Olha ela se descansando, né? Porque ela andou bastante, cansou e ela ficou feliz. O que escapou ela foi as pedras que ela trouxe dentro da sacolinha. Então nós podemos fazer essa lembrancinha, entregar para as crianças de lembrança